Olá, boa noite. Muito obrigada por ter comparecido essa noite. Fico muito agradecida a todos por vir nessa casa hoje, que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que, assim como eu fui numa casa espírita, num momento de muita dor e de muito sofrimento, e essa casa espírita me trouxe uma visão, um conforto, uma paz que eu tanto precisava. Enfim, meu nome é Rojani, eu já estou aqui nessa casa há 17 anos. E eu fui criada numa família onde meu pai quase foi padre, mas ele nunca nos ensinou assim, sabe, a orar, a sentar, a conversar sobre Deus. Eu acho que ele se cansou de orar, sei lá, eu não entendi muito bem. Mas enfim, quando eu cheguei ao fundo do poço e que eu olhava e não tinha saída, eu ia na igreja católica, eu me sentava, eu pedia a Deus, Deus, por que comigo? Por que eu, esposa, mãe, sempre trabalhando, querendo o melhor para todos, e acontecer isso comigo? E aquilo parecia que cada vez eu saía dali pior do que eu entrava. E daí, o que aconteceu? Eu tentei suicídio 2 vezes. 2 vezes eu não me lembrei que eu tinha 2 filhas. Eu não lembrei que eu tinha mãe, que eu tinha irmãos, que eu tinha amigos. Eu só queria aliviar a minha dor. Mas Deus tem um propósito pra gente, né? O tempo dele, da gente, não é o mesmo dele. E às vezes a gente não entende muitas coisas que acontecem, que vai assim, a gente quer e não acontece. Mas enfim, as 2 vezes eu adormeci. Quando eu fui encomendar meu corpo, né, na verdade, eu orei para ele e disse: Deus, me recebe aí, porque eu não vejo saída para mim. E foi aí que eu adormeci. Quando eu acordei, eu estava calma, nem pensava mais em suicídio, as 2 vezes. Aí eu digo: não, chega, eu não vou tentar a terceira, já deu. Né? Eu acho que não é para ninguém mesmo, vou ficar por aqui. E daí, uma amiga minha, que não era tão amiga assim, viu o meu desespero e disse para mim assim: minha amiga, eu vou te levar num lugar aonde que você vai encontrar respostas das tuas perguntas, as tuas dores, e tudo o que você precisar, tu vai encontrar ali. Força. Né? E eu digo: vou. Cheguei na casa espírita e a palestrante parecia que ela falava para mim. Tudo que eu precisava ouvir, ela estava dizendo para mim, direcionando as palavras para mim. Parecia que não tinha mais ninguém. E eu saí dali, nossa, vocês não sabem o alívio que me deu, sabe? Ai, aquela força que eu precisava, que eu estava precisando, né, para continuar, para superar tudo, porque foi uma avalanche de coisas assim. E daí tu não pensa em nada, né? Tu não pensa, só quer aliviar a tua dor, né? Seja o que for. Mas graças a Deus eu saí nessa estágio. Daí, o que aconteceu? Comecei a estudar o espiritismo, comecei a estudar. E daí
as perguntas. Aí eu descobri que 50% era minha culpa. Não era só culpa do outro, entendeu? Porque a gente é muito fácil colocar a culpa no outro. Ah, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. E a gente? Será que a gente também não tem culpa? Será que a gente é santinho? Não. Eu descobri que eu também tinha culpa. E perdoar. Foi uma sequência, né, de coisas até conseguir perdoar. Que é muito importante. O perdão. A gente conseguir a paz de espírito, né? De tu conseguir, assim, chega, agora a minha vida é por minha conta, depende de mim, se eu quero ser feliz ou não, né? Então, mudei para cá, para Santa Catarina, encontrei esse centro holístico maravilhoso e nunca mais saí daqui. Aí estudo para cá, estudo para lá, né? E aqui estou eu. E hoje, amigos, eu vou falar sobre a fé. A fé que move montanhas. A fé que a gente já nasceu com ela dentro da gente. Né? Só falta a gente ter um toque para a gente continuar. Né? Porque sem fé, meus amigos, a gente não é nada. Deus está para nos auxiliar, né? Para nos confortar, para as horas alegres ou não, a gente agradecer, pedir, orar, né? E isso é muito importante na vida da gente, porque às vezes a gente esquece, né? Esquece de Deus, porque a vida é tão corrida, né? Mas enfim, estou aqui hoje para falar da fé. Que essa fé que me fez crescer como pessoa, estar aqui neste lugar, hoje, saindo da minha zona de conforto, que é Maria, né? Corro, sai da zona de conforto. Né? E eu criei coragem. E aqui estou, né, me abrindo um pouquinho para vocês. Porque se eu atingir o coração de uma pessoa, já é muito importante para mim. Pela minha história, que tem muito mais, mas não vou prolongar. Mas assim, então hoje vamos falar sobre a fé. E eu, não se assusta que tudo isso aqui, sabe, não é, onde que está o troço? Ai, Jesus, isso aí é até do esquema. Deixa o celular. Não vai dar para contar. A fé. A fé é uma virtude fundamental na qual desenvolvemos a força e energia necessárias para suportar as provas e expiações da presente existência. Nos propicia ainda a compreensão moral de Jesus, base da nossa reforma íntima. A fé na visão espírita é a fé raciocinada e ativa. Não se baseia em crenças cegas, mas em conhecimentos e compreensão que devem ser desenvolvidos através do estudo e da prática. Caridade, né? E um monte de coisa. Da prática moral. Ela envolve a certeza na existência de um futuro melhor e no potencial do desenvolvimento do ser humano, com uma ação condizente com essas crenças. Né? A gente tem que alimentar a nossa fé, né? Porque é isso que Deus espera da gente. Não adianta tu rezar para pedir. Tu também tem que, né, dar a Ele, né, essa fé que você sente, mostrar para Ele, confiar nele, né? Porque a fé, você confia,
Você tem uma relação com Ele. Você tem que ter confiança em Deus. Enfim, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho várias passagens na minha vida que só Deus me mostrou e eu não tenho dúvida que era Ele. Eu trabalhava no centro de Florianópolis. Eu pegava o ônibus 6 horas da manhã. Segunda-feira eu estava no ponto, sozinha. E quando eu olho assim, eu vejo um homem totalmente desequilibrado, dobrou a esquina e me olhou assim, sabe aquele olhar que te dá assim, que tu sabe, meu Deus, ele vai acontecer alguma coisa, ele vai me assaltar, ele vai fazer alguma coisa. E daí eu disse, Deus, me salva. Vocês não acreditam o que aconteceu. Parou um carro com um senhor. Eu não sei, eu não consigo, porque eu estava tão nervosa. Ele tinha os cabelos brancos, uma barba bem rala assim. E ele disse, filha, entra que tu vai ser assaltada. E eu nem perguntei para ele quem ele era, quem não deixava disso. O terror era terrível. Eu estava assim, desesperada. Entrei no carro. Ai, disse, Senhor, muito obrigada, gratidão por me salvar. E ele disse, eu vou te deixar no ponto que tem bastante gente. E daí não vai ter perigo. E me deixou lá. E eu, muito obrigada, nem perguntei o nome dele. Ele dobrou a esquina e sumiu e nunca mais eu vi. É essa conexão que eu falo, sabe? Essa conexão de confiança, de saber que Ele vai agir na tua vida, mas tu também tem que retribuir, não é? Ou eu estou errado? Né? O que tu acha? Se eu só peço, né? Não faço nada, né? O que adianta isso? Entra no ouvido do Senhor. Tu não é merecedor daquilo. Tu tem que ter um sacrifício, tu tem que mostrar o teu amor, tua confiança, tua fé. Porque eu acho que isso se transforma tua vida. Né? Então, vamos lá. A fé, o que é fé? A convicção inabalável em algo que não se vê, uma certeza que transcende a lógica e a razão. Então, tem tipos de fé. A fé cega e a fé raciocinada. Agora, a fé cega, nada examinado. A fé cega aceita sem verificação, assim como o verdadeiro e o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Aquelas pessoas, né, que tudo que ouve aceita, não vão atrás de nada, não tem, né, são acomodadas no que os outros falam, né? É muito normal isso. E eu até acho uma coisa, que a fé cega é mais perigoso que não ter fé em nada. Porque a fé cega, quando a pessoa te diz, né, tu vai atrás do que ela fala. Tu não sabe se é certo, se é errado. Ela que comanda. Né? Isso é muito perigoso. A gente tem que correr atrás, estudar, né? E ouvir palestras, pesquisar. Agora é tudo tão fácil, né? É tudo tão tranquilo, tem computador, tem internet, vão procurar, vão estudar. E, gente, uma coisa que eu digo para vocês, não deixem passar essa encarnação sem estudar. Aproveitem essa oportunidade que Deus está dando em vocês. Hoje eu vejo
quantos anos eu perdi. Claro que foi um aprendizado de muitas coisas, né? Porque tudo é aprendizado na vida. A gente passa por um aprendizado muito grande, mas é muito importante, porque depois chega uma hora, lá em cima ou lá embaixo, não sei para onde a gente vai, que é só você e Deus. E daí? Daí o que a gente fala? Não fiz nada. Eu só pedi. E a oportunidade de tantos irmãos que querem encarnar para a evolução, de estar tendo essa oportunidade de estar aqui, nesse hospital de almas, que é essa casa espírita e todas as casas espíritas, né? Então vamos aproveitar, vamos fazer uma reflexão mais adiante, para a gente, alavancar essa fé e participar. E vocês não imaginam como é maravilhoso ser médium, como é maravilhoso trabalhar nessa casa, tu ter a espiritualidade contigo, sentir ela dentro de ti, fazer trabalhos que, nossa, são maravilhosos, que a gente sai assim, ó, parece que tu tá, né, gurias? A gente sai, parece que tá nas nuvens. Eles mandam recado, mensagens, sem a gente pedir, é tudo de lá para cá, né? Então vamos sentir essa energia da espiritualidade atuando na nossa vida, fazendo esse crescimento, essa reforma íntima, que tanto nos faz bem. Eu agora estou numa reforma íntima terrível. 5 anos para cá, mudei todo o meu itinerário de vida, eu digo. Deixei muitas coisas de lado e não vale a pena, porque a gente acha que viver, aproveitar é uma coisa. E na verdade não é. É tudo ilusão. A gente vive num mundo de ilusão. Que na verdade as coisas importantes, as coisas que fazem bem pra gente, né, a gente deixa meio de lado. A gente faz não vê. Mas enfim. E a fé racionada é aquela que, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. A fé raciocinada é a garantia de que os dogmas e mitos não vão nos nortear a nossa experiência com Deus. É apenas isso, no entanto, que é necessário: o afeto, o amor e o acolhimento. Deus trata a gente com afeto, e com afeto que devemos nos tratar como família. E nós viemos aqui como irmãos. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, vamos nos tratar como família, com amor, com respeito. É isso que Deus quer. Não é tão difícil, sabe? Não é difícil. Eu, depois que eu comecei a entender certas coisas, a minha vida mudou tanto. Eu era uma pessoa, como é que eu vou te dizer, não tinha muita alegria na minha vida, eu só trabalhava. E agora, eu sou alegre ou não sou? Não, né? E eu tenho a alegria de viver, porque eu agradeço a Deus todos os dias pela vida, por estar aqui, por participar dessa casa, por ter amigos. Entende o que eu quero dizer? Que tu modifica, tua vida se modifica, né? Então, agora vamos, impactos na fé na nossa vida. O impacto individual. A fé pode moldar a forma com que a pessoa age e se relaciona com o mundo, promovendo valores como esperança, amor, perdão e gratidão. Esse impacto individual, né, tu pode ajudar, né, as pessoas. Tem tanta coisa que tu pode fazer por todo mundo, né? Então vamos ajudar, vamos
fazer voluntariado, né? Vamos fazer cursos. É tão importante na vida da gente, a gente ter cursos, entender todo esse mundo de energia, porque nós somos energia, né? Então é muito importante. E o... Ai, sumiu o quê? Eu acho que eu apertei. E o impacto familiar, a fé pode fortalecer os laços familiares, transmitindo valores, princípios importantes para as próximas gerações. Gente, exemplo. Pai, mãe, tudo. É o exemplo. O exemplo que você pode dar ao seu filho, às pessoas que convivem ao seu redor. Essa é a fé que a gente tem que mostrar para eles amanhã ou depois também ter essa fé. E essa geração, o que vai ser dessa geração? Meus netos sabem o Evangelho. Um tem 7, outro tem 11 e a menina 17. Quando vão para minha casa, fazem o Evangelho e adoram, sabe? Porque eu sempre mostro para eles como é importante a fé, a oração, né? Para tudo na vida. E o impacto social. A fé pode inspirar ações de solidariedade, engajamento social, promovendo a justiça e a paz. O bem-estar da comunidade. Voluntariado, né? Fazer ações do bem, né? Fazer uma sopa, sei lá, uma conversa, um sorriso, um abraço, carinho. Tu acredita? Não sei se vai dar tempo. Ui, já achei que não dá. Depois no fim eu conto. Alguma coisa que eu quero contar para você. Reflexão. E você? Qual o tamanho da sua fé? Você já pensou nisso? Que tamanho eu tenho? Que tamanho é a minha fé? Será que é pouco? Será que é muito? Será que não é? Eu deixo para vocês pensar, porque eu tinha muito para falar aqui, mas não vai dar tempo. Bom, como você alimenta a sua fé? Como? Você tem que ter um tete a tete com ele, como se fosse, como ele é, não como se fosse, ele é pai, é o nosso pai. Pai, não precisa estar orando lá, né? Se quer orar, tudo bem, mas você pode dizer, pai, o negócio é o seguinte, pai, o senhor sabe que eu preciso, mas eu vou falar, eu vou dizer. Essa conexão de Deus com você, com as suas palavras, é muito importante para ele sentir, né, o quanto é enorme a fé que você tem por ele. E as coisas acontecem. É incrível como as coisas acontecem quando você tem fé. Você não imagina. Mas essa fé que é regada todos os dias, que é agradecida, gratidão, sabe? Então a gente tem que ser assim, tá? Vamos lá. E como você ora, né? Como eu estava dizendo agora, não precisa ser uma oração, né? Toda certinha, mas vamos orar com ele, assim, em silêncio, né? Eu oro no ônibus, eu oro no carro, eu oro. A gratidão é uma oração. Deus, gratidão pela vida, gratidão por abrir os olhos, por hoje estar aqui nesse momento, falando com vocês. Que gratidão enorme eu tenho. Eu não pensei que eu fosse ter coragem de fazer isso, sabe? Mas eu pedi muito a Deus, eu pedi muito ao meu mentor, que eu sei que ele está aqui, porque eu já nem consegui ler muito que eu tenho para dizer, porque ele está me falando, sabe? Então, e é verdade, viu? Obrigada. E a gente, às vezes, não acredita, duvida, né? Mas, vamos lá. Você pratica gratidão? Ou não? Isso é uma reflexão para você. Ué, agora,
essa aqui não leva a mal, mas meu genro botou isso aí antes de tudo e a fé depois de tudo acreditou. Mas tudo bem, né? Mas eu queria dizer para vocês, tá quase no fim, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Como tem uma passagem na Bíblia que Jesus aparece andando sobre as águas, um lago. Quando os discípulos veem Jesus, eles acham que é um fantasma. E aí Jesus fala: tenham coragem, sou eu. Eis que Pedro diz para Jesus: mestre, se és mesmo tu, me chame para andar sobre as águas ao teu encontro. Daí Jesus fala: então venha, Pedro. Pedro começa então a andar sobre as águas, só que quando ele olha para o lado, ele começa a perceber que o vento que está surgindo, e ele sente medo e começa a afundar. E ele vira para Jesus e fala: mestre, me salva. E Jesus puxa ele pelo braço e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? E aí que a gente, na vida da gente, é isso. A gente não pode duvidar. A gente tem que confiar. Porque a gente não sabe. A gente acha que sabe, mas não sabe o que é melhor para a gente. E Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas a confiança que a gente tem que ter nele é total. E isso, às vezes, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas a gente tem que ir aos poucos, sabe? A gente tem que ir aos poucos. Essa passagem é especial. E nos momentos de dificuldade ela nos lembra de que Jesus, que Deus está lá esperando a gente andar sobre as águas e fazer o impossível. Só que nos momentos que a gente duvida, sente medo, ansiedade, é quando a gente afunda. Quanto mais a gente duvidar de enfrentar as dificuldades, de fazer o impossível, mais você vai sofrer. E é a fé em Deus que te ajuda a continuar caminhando, a superar as dificuldades e a vencer os obstáculos. E a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Deus tem o melhor para você. Tenha essa fé no coração. Eu acho que eu falei. Eu falei tanto, mas eu não tenho nada aqui, tem muita coisa, sabe? Até eu vou ler por último um salmo que eu gosto muito de ler no meu evangelho. Eu faço evangelho todos os dias, menos domingo, mas é sagrado. E eu gosto muito desse salmo 91. Viver sob a proteção de Deus. Você que habita no esconderijo do Altíssimo e se abriga na sombra de Jadai, diga para Javé: meu refúgio, minha rocha protetora, meu Deus, eu confio em ti, pois é Ele que livrará você da rede do caçador e da peste mortal. Ele cobrirá você com suas plumagens e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Seu braço é escudo e armadura. Não tema o espanto durante a noite, nem a flecha lançada durante o dia, nem a peste que se propaga pela noite, nem a epidemia que devasta o meio-dia. Cai 1000 ao seu lado e 10 cai 1000 ao seu lado. Alô? Oi? Alô? Oi? Cai 1000 ao seu lado e 10.000 ao seu direito. Quanto a você, nada poderá atingir. Basta que você olhe com os próprios olhos para ver a retribuição aos ímpios, pois você fez de Javé o seu refúgio. Tomou o Altíssimo por morada. Mal nenhum poderá cair sobre você.
doenças graves não se aproximarão da sua tenda, porque ele ordenou a seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos. Quer dizer, eu meio que dou uma... Eles conduzirão na palma da mão para que seus pés não tropecem nas pedras. Você caminhará sobre leões e serpentes, esmagará leõezinhos e dragões. Já que se apegou a mim, eu porei a salvo e eu defenderei, pois você conhece o meu nome. Quando ele invocar, eu responderei. Eu protegerei no perigo, eu glorificarei. Vou saciá-lo por longos dias e mostrarei a minha salvação. Muito obrigada.